Assim, paz, irmãos, vamos falar aqui a respeito da restauração de Jó. As Escrituras vai dizer no capítulo 1 e verso 1 de Jó, que Jó era um homem que morava na terra de Uz dos Caldeus, um homem que era íntegro, reto e temente a Deus, um homem de forma tal que Deus o abençoou, a qual era o mais rico do Oriente, um homem a qual tinha 10 filhos, uma família volumosa e abençoada, um homem que tinha sua esposa e um homem que tinha amigos, mas um homem que foi duramente provado pelo Senhor. As Escrituras vai dizer que esse homem perdeu toda a sua fortuna, a sua fazenda, esse homem perdeu todos os teus 10 filhos e teve que sepultá-los. Esse homem perdeu o apoio de sua mulher, a qual mandou ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. E esse homem também perdeu o apoio de seus amigos, por conta também de ter perdido a sua saúde. Essa era a situação que esse homem se encontrava. Um homem que levanta vários questionamentos a Deus em formas de porquê. Jó lhe pergunta a Deus por quê ele estava passando por toda aquela situação e Deus não responde nenhum dos porquês de Jó e Deus fica em silêncio. Como se o próprio Deus também, no momento daquela prova, fosse mais além ainda, ficando em silêncio. A gente sabe que o silêncio de Deus, ele dói no momento de dificuldade, onde todos nos abandonam, ou todos abandonaram Jó, e o único a qual Jó estava recorrendo, e esse era Deus, e o próprio Deus permanece em silêncio, é como se colocasse um peso muito maior na nossa prova. Porém, as Escrituras vai dizer que do capítulo 38 de Jó, Deus ele fala com Jó através do redemoinho, e vai fazer também perguntas a Jó, mas que as respostas estão embutidas nela. E Deus vai, a partir daqui, trazer um grande ensinamento para Jó e para conosco. Deus pergunta para Jó: Jó, aonde tu estavas quando eu criei os céus e a terra? Jó, quem deu dimensão entre o mar e a terra? Jó, quando os pássaros estão passando fome, quem os alimenta? Essa é uma forma de Deus explicar para Jó e dizer para Jó: Jó, eu sou soberano. Jó, por mais que as pessoas tenham te abandonado, eu não te abandonei. Jó, por mais que tuas forças estejam ilimitadas, o meu poder continua infinito. E é isso, querido, que Deus ele quer nos ensinar. Que em meio às dificuldades, em meus momentos difíceis da nossa vida, Deus ele continua sentado no seu trono, Deus ele continua no controle da situação. O poder de Deus não reduziu, não diminuiu, não defragou nem uma porcentagem. Deus, ele continua sendo Deus na nossa prova. E isso tem que vir para conosco como uma segurança de que sim, nós iremos passar por tantas situações, mas confiamos que ele está conosco. Assim como os discípulos que passaram aquela tempestade disseram: Mestre, não te preocupeis que pereçamos. E Jesus vai dizer: homens de pequena fé, acalma-te vento, acalma-te mar. E diz que veio grande bonança. E eles se surpreenderam: que homem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. Ou seja, naquele momento os discípulos tiveram uma visão da soberania e do poder de Deus. E essa é a visão que nós temos que ter de Deus, que Deus é um Deus soberano, que por mais que as dificuldades elas são grandes, mas o nosso Deus é maior do que elas. E por conta disso, elas não vão nos sucumbir. E é isso que Jó ele vai exclamar no capítulo 42. Ele vai dizer que nenhum dos propósitos do Senhor pode ser impedido. Antes ele conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas meus olhos te viram. Sabe por quê? Porque quando nós passamos por uma dificuldade, por uma prova, por um momento difícil, temos uma visão da soberania de Deus, automaticamente isso nos dá uma visão mais ampla de Deus, da magnitude de Deus. E assim nós nos humilhamos mediante a tão grande poder, a tão grande magnitude. E assim termina a história de Jó.
Deus restaura a sorte de Jó. Mas o mais importante de todas as coisas, claro, foi a experiência que Jó teve com Deus. Um foi Jó antes da dificuldade. Outro foi Jó após a dificuldade. Sabe por quê, querido? Porque as dificuldades da nossa vida nos traz ensinamentos, nos faz mais experientes e nos faz termos uma visão da soberania de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém.